Bom demais. O ano começou, 2024, a gente está chamando de o ano da colheita. E quando a gente diz o ano da colheita, a gente precisa ter muita paz no coração. Porque quando a gente fala que a gente vai colher algo é porque a gente tem certeza daquilo que a gente plantou. E não esquecendo que as nossas sementes de hoje, elas continuam caindo, né, em terra boa, caindo em terra fértil. Você que está aqui no Instagram, bom dia para você. Essa nossa live, que deveria ter sido feita ontem, mas por conta do feriado, a gente descansou mais um pouquinho. Então, essa mensagem também transmitida aqui no Spotify. E quando a gente fala o ano da colheita, a gente precisa ter muita paz no nosso coração, sabendo que a gente semeou coisas boas durante os anos. Todo o tempo a gente está semeando. Todo o tempo a gente está semeando nessa terra, nessa vida, na vida das pessoas, na vida da nossa família, com as nossas atitudes. E eu estava lendo a Bíblia essa semana e um fato me chamou a atenção. Jesus ele falou sobre frutos, ele falou sobre uma colheita. E antes disso ele deixou um mandamento e um exemplo para os seus discípulos. Lá em João 13 diz que ele lavou os pés dos discípulos para dar exemplo para eles e disse, olha, feliz é aquele que praticar isso. Ele estava prestes a ser preso, estava prestes a ser levado, né, para ser julgado. E nesse caminho teve três falas que me chamam muita atenção. Ele estava sentado para cear com os discípulos, Judas ainda estava na mesa. E aí ele levanta, pega uma toalha, uma bacia e vai lavar os pés dos discípulos, né? E aí tem três falas de três discípulos que me chamou a atenção. A primeira é Pedro, que ele diz que o Senhor nunca lavaria os pés dele. E aí Pedro fala para ele, Jesus diz, olha, se eu não te lavar, você não terá parte comigo. E ele segue, e lava os pés dos discípulos, o traidor indicado. E aí lá no final, a partir do verso 36, Jesus diz que ele vai para algum lugar. E Pedro fala assim, eu vou com você até a morte. E Jesus disse, olha Pedro, você dará a sua vida por mim, em verdade eu digo que antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Então a primeira coisa é que nesse exemplo que Jesus deu, a primeira coisa que ele recebe é uma promessa que não seria cumprida por Pedro. Depois ele diz que para o coração dos discípulos não ficarem angustiados, então Tomé diz para ele, olha, não sabemos para onde o Senhor vai, como podemos saber o caminho? A segunda coisa, um discípulo questionou colocando um empecilho. E Jesus disse, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E a terceira coisa é quando Filipe diz, Senhor, mostre-nos o Pai, e isso nos basta. Aí Jesus disse, há tanto tempo estou com vocês, e ainda você não me conhece. Então, muitas vezes, na nossa caminhada, a gente vai encontrar pessoas que vão nos prometer coisas que não vão cumprir, como Pedro fez. Na sua caminhada, você vai encontrar pessoas como Tomé, que vão questionar você, colocando um empecilho daquilo que você está por fazer. E muitas vezes você vai encontrar Filipe, que vai fazer um pedido redundante de coisas de pessoas que você abençoou, de coisas que você tem feito, e a pessoa ainda pede, não reconhecendo aquilo que você está fazendo. Mas Jesus ele tinha um compromisso. Ele tinha um compromisso com quem guardava a palavra dele. E é normal os discípulos terem as suas dúvidas, terem os seus desafios, mas algo que a gente precisa entender é que Jesus ele se manifesta a quem ama ele e guarda as suas palavras praticando. E é isso que ele diz, lá a partir do verso 9 do capítulo 14 de João.
Olha, em verdade, lhes digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras obras maiores. Porque eu vou para junto do Pai. E tudo que vocês pedirem em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado, se pedirem alguma coisa em meu nome. Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. Eu pedirei ao Pai, e ele lhe dará o Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque o mundo não vê nem o conhece. Vocês o conhecem, porque ele habita com vocês e estará com vocês. Então, a promessa do Espírito Santo é algo que a gente precisa se lembrar todos os dias, principalmente nesse ano. Daqui a uns dias vai passar essa empolgação de começo de ano, daqui a uns dias vai passar essa empolgação de virada, de promessa que você fez, de muitas coisas. Mas existe uma coisa que você pode e precisa fazer para que esse ano seja de fato o ano da colheita. Aqui um pouco para frente diz que, no capítulo 15, que Jesus dizendo, eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Sabe, muitas vezes a gente baseia a nossa vida em resultados. A gente faz um balanço do nosso ano, de coisas que nós conquistamos, de lugares que nós visitamos, de coisas que nós adquirimos, de conquistas pessoais. Isso não está errado. Só que a maior frustração do ser humano é quando o resultado não vem. E o resultado, muitas vezes, ele não vem para nos permitir que a gente seja forjado em perseverança e em fé. Porque se a gente faz algo, tudo que a gente faz, se tudo que a gente fizer der certo, a gente não precisa de fé. Se tudo que a gente fizer der certo, a gente não precisa de perseverança. E aí Jesus ele disse, olha, eu sou a videira verdadeira. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele corta. E Jesus ele não fala de resultado, ele fala de fruto. E o fruto, muitas vezes, ele esconde o bem mais valioso dentro dele, que é a semente da próxima geração. E a gente não consegue mensurar quantos frutos virão a partir de um fruto só. Quando a gente conquista algo, muitas pessoas, elas reconhecem, elas aplaudem, elas até medem a nossa vida pelas conquistas que a gente tem. Mas Jesus, ele mede a sua vitória pelo fruto que você carrega. E todo fruto carrega uma semente. Todo fruto ele tem a capacidade de produzir novos frutos. E aqui Jesus disse, olha, quem não está dando fruto, ele vai cortar, mas todo que der fruto, ele vai limpar, para que dê mais fruto ainda. E como que ele vai te limpar? Como que Jesus vai me limpar? Como que Jesus vai limpar você? Ele fala, olha, vocês já estão limpos por causa da palavra que eu lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode dar fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. E esse é o problema dessa geração. Esse é o problema de muitas pessoas que querem dar frutos por serviço, que querem dar frutos para serem vistos para as pessoas. Fruto é aquilo que você faz quando você está ligado em Deus, em Jesus, quando você reconhece Ele todos os dias. Eu quero motivar você de verdade. Vai passar essa semana, vai passar, esse começo de ano vai passar, essa empolgação vai passar. Mas se você permanecer em Jesus, você nunca vai parar de dar fruto. E você só vai ser limpo se você permanecer na palavra dele. Porque Jesus ele não está atrás de pessoas que se simpatizem com ele. Jesus não está atrás de pessoas que se familiarizam com ele, que acham a sua causa bonita. Jesus está atrás de pessoas que querem estar ligado nele. Estar ligado em Jesus é reconhecer ele todos os dias. É dar honra a ele. É acordar glorificando ao Pai. É acordar, saber que você tem alguém a quem você deve honra todos os dias. Estar ligado em Jesus
não é ir para a igreja todos os dias e cantar louvores que você já sabe de cor. Estar ligado em Jesus é você dobrar os seus joelhos e quebrar o seu coração, rasgar o seu coração na presença dele. E dizer para ele coisas que você não teria coragem de dizer para outra pessoa. Pai, meus olhos são impuros. Pai, minha boca é impura. Pai, a minha mente é impura. Eu penso coisas erradas. Isso é estar ligado em Jesus. Você pode ver muitas pessoas dando resultado, mas apenas Jesus sabe quem realmente está dando fruto. Tem muita gente fazendo coisa errada e tendo resultado nessa vida. Talvez você pensou em uma pessoa agora. Talvez você sabe que essa pessoa faz muita coisa errada e ainda dá resultado. Mas eu quero dizer para você, não olhe para ela. Não se sujeite a certos tipos de liderança, não se sujeite a certos tipos de palavras que vêm para simplesmente consolar o seu coração e colocar você em um estado morno diante de Deus. Se você quer de fato dar fruto, você precisa sair do raso. Você precisa sair daquela laminha, sabe? Na beiradinha da praia. A Bíblia nos diz que caminhar com Deus é como caminhar diante de um rio. À medida que você caminha, que a água vai subindo, você vai perdendo o seu controle. E é isso que eu estou querendo te motivar, é isso que eu estou querendo te dizer, é isso que eu estou querendo despertar você para viver. 93% das pessoas, na verdade, existe uma estatística que diz que apenas 3% das pessoas fazem as coisas acontecerem nesse mundo. Ou seja, 97% não sabe nem o que está acontecendo. Nessa estatística, apenas 3% das pessoas vão se lembrar das promessas que fizeram na virada do ano. E talvez não seria nem bom lembrar. Porque muitas promessas que a gente faz, a gente nem vai cumprir, assim como Pedro diz, Jesus, eu estou pronto para morrer contigo. E Jesus disse, Pedro, você não sabe o que você está falando. Sabe, Jesus nos chama para ser um Pedro pós-transfiguração. Aquele Pedro que encontrou Jesus. Quando Jesus voltou, encontrou ele pescando, falou, Pedro, o que você está fazendo aqui? Sabe, talvez Deus está te lembrando agora de coisas que você prometeu para Ele. E que, por ser um ser humano, você não conseguiu cumprir. Saia do raso. Jesus não é um leão de circo que veio para entreter a gente domingo. Jesus é o leão da tribo de Judá. Não se contente com esse Jesus que a religião te vende. Não se contente com esse Jesus que a religião usa para te encantar e tomar o seu melhor, e tomar o seu dinheiro, e tomar o seu serviço. Não se contente com esse Jesus que vem apenas para te fazer chorar, sabe? E você esquece logo ele quando você entra no carro e volta para sua casa. Sabe, não é esse Jesus que eu creio. Eu creio em um Jesus que olha para você e diz, filho, você não vai conseguir. Sem mim você não vai conseguir. Mas é o próprio Jesus que diz aqui, eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos. Quem permanecer em mim, esse dará muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Nós não podemos fazer nada sem Jesus. E se eu posso te dar um conselho, nesse ano, priorize a palavra de Deus, porque aqui diz, vocês já estão limpos por causa da palavra que eu lhes tenho falado. Qual foi a última vez que você ouviu Deus falar com você? Eu não estou falando, pastor, eu não estou falando que você escutou eu aqui falando alguma coisa para você. Eu estou falando
a última vez que você escutou Deus falar no seu coração. Eu creio no Evangelho, aonde Deus fala com seus filhos, porque é este Evangelho que o próprio Jesus nos deixou. Salmo 32:8, eu instruirei o caminho que deve seguir. Você precisa tomar posse dessa palavra. Você precisa viver essa palavra. Você está me entendendo? Diga um amém aqui. Você precisa tomar posse dessa palavra. Esse é o ano da colheita. 2024 é o ano da colheita na sua vida. E rebassore cantere. Deus vai te lembrar agora de coisas, de sementes que você plantou ao longo dos anos, das vezes que você trancou o seu quarto e você chorou, e que você disse para Deus que você não aguentava mais. Deus vai te lembrar agora das vezes que você estendeu a mão para algumas pessoas e elas não foram gratas a você. Deus vai te lembrar agora das campanhas que você fez de oração, dos alarmes que você colocou no seu celular e você tirou um tempo para orar para ele, das palavras que você recebeu, das palavras que você semeou na vida das pessoas. E ele vai lembrar você de cada semente que você plantou. E ele vai trazer a sua memória, porque ele pode fazer isso. Que ele vai dizer para você, filho, sou eu que estou fazendo. Sou eu que vou dar o fruto, que vou fazer o fruto vir para fora. E eu vou repetir para você. Dizer que é o ano da colheita é uma responsabilidade muito grande. Porque quando você sabe que você vai colher, é porque você teve paz na semente que você plantou. E eu quero acreditar que esse ano você irá se aprofundar muito mais em Deus. Você vai conhecer um Deus que você ainda não conheceu. Você vai conhecer um Jesus que você ainda não conheceu. E que você tenha a manifestação de Jesus todos os dias, guardando a palavra dele. E assim você vai glorificar a presença dele. Porque o verso 8 do capítulo 15 diz, nisto é glorificado o meu Pai, que vocês deem muito fruto, e assim mostrarão que são os meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu amei vocês. Permaneçam no meu amor. Se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor permaneço. Fique firme. Permaneça na presença. Que esse ano você se desperte. Que esse ano você acorde. E busque Ele todas as manhãs. E honre Ele todas as manhãs, como primícia na sua vida. Como primícia na sua vida. Que ao acordar você tenha um tempo para orar, tenha um tempo para ler a Bíblia, para ser lavado pela palavra, para você ser cheio da palavra. E que cada pessoa que chegar na sua vida, você terá uma palavra de Deus para aquela pessoa. Esse é o meu desejo, que esse ano você colha tudo que você semeou ao longo dos anos. Que esse ano você colha todos os frutos de sementes que você plantou há 10, há 5 anos atrás. Que cada lágrima que você derramou na presença do Pai, ela cai em terra fértil. E que ela sirva de alimento para cada semente sua. Que o seu casamento seja próspero, que o seu casamento seja feliz, que o seu casamento seja abundante, que os seus filhos tenham a revelação do Senhor. Que as pessoas que se chegarem perto de você
Ei, Jesus. As pessoas não vão te reconhecer mais. Elas vão sentir a unção, elas vão sentir a presença do Pai na sua vida. Eu declaro na sua vida que você será cheio da presença de Deus, cheio da palavra de Deus. E que ninguém vai sair de perto de você da mesma maneira que chegou. Esses são os frutos que você dará esse ano. Que as suas finanças sejam abundantes, organizadas. Que você tenha para dar. Que você não precise pedir emprestado. Amém? Que você tenha revelação do céu, que você tenha saúde do céu, que você tenha disposição, ânimo, graça, força. Que você seja cheio da presença, da palavra de Deus. E que você lave cada área da sua vida com a palavra de Deus. Esse é o meu desejo para a sua vida. Esse é o meu desejo para a sua vida. E que cada fruto que você der esse ano, tome posse dessa palavra. Você terá ainda mais sementes para semear na sua vida. E que esses frutos darão sementes para os próximos 10 anos. Que esses frutos, eles sirvam de sementes para toda a sua geração. Em nome de Jesus. Amém? Se você está escutando aqui pelo Spotify, compartilhe essa palavra com alguém. Se você está escutando aqui pelo Instagram e que se você chegou depois, corre lá no Spotify. Acompanhe desde o início. Que esse seja o ano da colheita na sua vida. Amém? Um dia abençoado para você, uma semana abençoada. Um 2024 de graça, de paz. Se você recebe essa palavra, deixa aqui o seu amém. Vamos para cima. Deus é contigo. Uma boa semana. Amém? Obrigado, gente.